Boa noite a todos. Esperar chegar mais gente aqui para poder começar a nossa live. Esperar chegar o nosso convidado. Boa noite. Vamos falar hoje sobre os escritos para a juventude com Adeilson Salles. Boa noite. Tudo bom? Tudo? Prazer falar com você. Prazer Alegria é meu. minha. Alegria minha de estar aqui contigo. Só para introduzir aqui a nossa live, Escritos para a Juventude. Eu sou uma jovem convidada pelo coletivo, uma jovem do Centro Espírita Francisco de Assis, da mocidade de lá. E eu queria que você pudesse apresentar para a gente, falar quem você é e um pouco do que você faz. Certo, mas a gente precisa saber seu nome também. Meu nome é Jéssica. Ô, Jéssica, prazer falar contigo, viu? Eu fiz essa provocação porque você não disse seu nome. Muita gente, eu já sabia que seria você, mas muita gente não sabe o teu nome, por isso eu te fiz essa provocação. Bem, Jéssica, Obrigada. eu sou escritor, palestrante, né? E estou com 91 livros publicados. A gente publicou o livro mais recente agora, dia 28 de maio, que foi o Nosso Lar para Crianças. E hoje eu tive a notícia, porque eu escrevi também o Nosso Lar em poesia, né? Para jovens com ilustrações em mangá. Hoje eu recebi a notícia que o livro também já está pronto e vai ser lançado agora no próximo mês. Então, meu trabalho tem sido de fazer palestras, não apenas no meio espírita, mas também fora do meio espírita, no universo das escolas. Tudo isso aconteceu porque alguns livros meus, mesmo tendo selos espíritas, foram parar nas escolas por aí e os convites começaram a chegar. Mas é claro que quando eu comecei a escrever lá atrás, mesmo os meus livros infantis, eu jamais imaginei que um dia, olha, a Alane entrou. Tudo bem, Alane? Eu não imaginava que um dia eu fosse escrever para jovens, né? Então isso se tornou para mim hoje, principalmente nesses tempos que a gente está vivendo, absolutamente desafiador, mas também a parte melhor de todas as alegrias que eu venho tendo, o retorno em poder escrever para o jovem, trabalhar os assuntos que normalmente não se trabalhava no meio espírita. Então eu falo de muitas coisas, muitos temas que a princípio as pessoas olharam assim para mim, né? Estranharam de certa forma, mas depois viram a necessidade e a urgência de trabalhar esses assuntos de uma maneira geral. Então a gente vem aí continuando com esse trabalho, agora virtualmente por causa da pandemia, né? Mas não paramos e continuamos trabalhando em livros novos, enfim. É uma honra estar aqui com você. A honra é minha. E eu queria que tu falasse um pouco como que foi esse teu ingresso na doutrina espírita, como que você começou e como foi essa jornada até chegar aqui, até você ter esse papel, digamos assim, de escrever para os jovens e fazer para os jovens e para as crianças e fazer essas palestras. Bem, primeiro você vai dizer para o seu pai que eu gosto muito dele, tá bom? Diga que eu mandei um beijo Tá ouvindo, carinhoso pai? para. Tá vendo? Diga que eu mandei um beijo carinhoso, que eu gosto muito do seu pai, eu gosto muito do jeito que ele é, do jeito que ele se posiciona, um homem claro, objetivo, né? Eu procuro ser assim também, principalmente trabalhando com jovens, senão eu não conseguiria espaço, né? Os jovens, eles gostam muito dessa honestidade. Bom, eu comecei há muitos anos atrás, Jéssica, eu tinha cabelo ainda, então faz muito tempo, né? Muito tempo. Eu não nasci em família espírita,
Eu nasci em família que se dizia católica, mas que não praticava. Mas aos 9 anos de idade, a minha escola, eu estudava no grupo escolar Lions Club de São Vicente, que é uma cidade do litoral de São Paulo. E eu ia para a escola durante a semana, e nos finais de semana o pátio da escola era transformado em igreja. Então, já com os 9 anos de idade, eu comecei a pedir para minha mãe para ir à igreja. E a minha mãe me autorizava. Eu não tinha roupa, minha família era muito pobre, então eu ia com o uniforme da escola. Só tirava o distintivo da escola, que ele era colocado com aqueles alfinetes, como se usava antigamente para fralda de pano, Sim. tirava o meu distintivo da escola e lá ia eu para a missa. Aí na missa eu passei a me envolver, comecei a cantar no coral, e ainda hoje me lembro da música que cantava, enfim. Esse lado meu de buscar sempre espiritualidade já se mostrava aí. O lado da escrita também começou por aí, porque eu escrevia alguns poeminhas, mas ninguém valorizava o que era um poema, porque meu pai não sabia o que era um poema, nem a minha mãe, e muito menos eu. Não fazia ideia. Aos 14 anos de idade, Jéssica, eu já tinha me transformado num pequeno corrupto, porque eu fazia redação para a classe toda, em troca de chocolate, de pipa, de papagaio, né? Os colegas iam na minha casa e eu fazia várias redações sobre o mesmo tema. Estava claro que havia um talento, mas que eu desconhecia que era um talento. Aos 14 anos de idade eu escrevia cartas de amor, aos 18 anos, perdão, para as namoradas dos meus amigos. Hoje em dia ninguém escreve carta, mas naquela época escrevia-se cartas de amor. E eles me pediam e eu escrevia. Mas só aos 40 anos foi que eu descobri o meu talento para a escrita, quando eu ganhei o concurso da prefeitura da minha cidade, no litoral de São Paulo, no Guarujá. Eu fiquei em primeiro e em terceiro lugar com os poemas que eu escrevi. Aí veio também a mediunidade, né? E virou uma cachoeira a minha cabeça. Eu adquiri uma doença crônica, que eu sempre digo que é a hemorragia literária, né? Eu escrevo por todos os poros, sobre tudo, e é o meu grande prazer é escrever. Eu comecei assim, fui levado para a casa espírita porque passava por um processo de conflito emocional muito grande, mediunidade desajustada totalmente, eu não sabia. Ô Guilherme, um beijo para você. Não sabia o que era, e foi na idade adulta que eu adentrei a doutrina espírita e que me fez tanto bem, né? E a gente está. Aí depois disso, claro, os primeiros livros para adultos, vieram os infantis, que a minha vida mudou com os infantis, e aí eu percebi a necessidade de escrever para adolescentes, porque a minha neta, que era pequena, eu escrevi livro para ela na infância, ela se tornou adolescente e não tinha livro. Aí eu fui estudar literatura laica, porque não tinha literatura para jovens. Eu fui estudar literatura laica e tudo crescendo. Foi assim. Muito interessante sua história. Eu não imaginava realmente que você tinha ingressado tarde, digamos assim, no mundo Sim, espírita, né? Eu sou espírita desde que eu nasci, por sim, conta dos meus pais. E eu queria que tu pudesse falar, tinha falado muito da escrita dos livros e que quando você era criança, assim, não sabia que isso era realmente um talento que você tinha. sim. E hoje que você sabe, eu queria saber como é que é o teu processo de criação, assim, se vem uma inspiração, alguma intuição. Eu sei que tem alguns livros que são psicografados. Então, como que vem as ideias na tua cabeça para algum tema de livro, para alguma história? E como que é esse processo? A demanda dos livros dos espíritos, né? Quando eles me trazem livros, a demanda acontece através de sonho, em que eu vejo as cenas, e certamente a minha facilidade de escrever, para escrever, revela que eu fui um escritor. Já vim com essa bagagem, não é? Porque é algo nato. Eu escrevo sonetos, eu escrevo o que você quiser. E aí, é claro que isso é algo que é nato, né? Que eu trago de outras vidas. Os livros ditados pelos espíritos são esses em que eu passo por experiências transcendentes. Não é a psicografia mecânica da qual eu não sou portador. É como se eu fosse, Jéssica, vamos assistir um filme ali no shopping,
Está em cartaz? Vamos. É como se eu fosse assistir um filme. Eu sou convidado pelos espíritos. Vejo as cenas e trago tudo muito vivo, a emoção. Tanto é que às vezes eu choro para escrever, é uma coisa assim muito interessante. Tal a inserção que eu experimento dentro do drama, dentro da história. Isso emociona, mexe comigo de todas as maneiras. E aí eu acabo escrevo os livros desta forma. Agora, eu atendo muito a demanda do que está acontecendo no mundo dos jovens. E, normalmente, a gente percebe que o universo, principalmente na área da sexualidade, é algo muito pouco falado no meio espírita. Eu passei por uma experiência, Jéssica, que eu considero a maior experiência da minha vida. Aqui foi um divisor de águas. Aqui me deixou confortável dentro do que eu faço, que é falar e fazer o que eu estou falando. E foi quando meu filho me disse que era uma filha, que eu passei pelo processo de gestação emocional da minha filha trans. Então essa foi a grande experiência, para tudo, a experiência libertadora em todos os sentidos. Me fez ver, me fez olhar para os universos e perceber universos que até então eu me mantinha alienado. E aí, dentro da demanda dos adolescentes, hoje, você é jovem, você sabe tão bem quanto eu, que existe uma carência de uma literatura que fale ao coração deles. Quantos jovens me procuram para me dizer que são bissexuais? Quantos jovens me procuram para me dizer que são assexuados, que não sentem desejo? Então, esse universo todo, hoje, ele precisa ser tratado com respeito. A gente precisa se direcionar a esses jovens com muita responsabilidade. Então, todos os dramas dos jovens, quando o Adeilson, escritor, educador, que se preocupa com o adolescente, esse é o meu universo de trabalho para a literatura, que vá ao encontro dos conflitos dos jovens, não apenas no campo da sexualidade. A própria mediunidade, que no meio espírita é muito pouco cuidada em se tratando dos adolescentes médios, porque você não sabe onde eles estão. Né? Você, se evidenciar um processo mediúnico, você tem teu pai, mas a maioria não tem. E aí, o garoto está ouvindo vozes, pode ser diagnosticado com esquizofrenia, por exemplo. E ele não é esquizofrênico, embora a esquizofrenia tenha essa característica de se ouvir vozes também em alguns casos. Então é um terreno muito delicado e que nós precisamos trabalhar com muita responsabilidade. Eu, Adeilson, das obras que eu trabalho, por exemplo, o Paulo Estevão, para jovens, que eu fiz adaptação. O Nosso Lar, para criança, que eu lancei agora, dia 28 de maio. O Nosso Lar em Poesia, que eu vou lançar para adolescente, com ilustrações em mangá. Esse tem o prefácio até do Divaldo, o que muito me honrou. O Leon Denis fala aos jovens. Então, eu procuro trazer contextos desses grandes personagens, as minhas referências, referências do teu papai também, dentro do meio espírita, aproximar dos nossos jovens daquilo que eles estão vivenciando, como dor, como dificuldade, como anseio de alguém que fale ao coração deles. Entendi. Muito, muito legal isso, realmente. Tinha falado da sua neta, né? Que você Sim. escrevia histórias para ela. Eu ia perguntar qual seria, assim, sua fonte de inspiração, além de toda a questão da mediunidade, se ela ou alguma outra pessoa seria sua fonte de inspiração para poder não só pensar nas histórias, mas dar continuidade, assim, que às vezes eu gosto muito de escrever e eu também leio muito. Então, eu sei que às vezes você tem uma ideia na sua cabeça, mas não sabe exatamente como fazer isso, Sim. como sabe? Então, eu queria saber qual seria assim sua inspiração, aquilo que te tira da parada, assim, quando às vezes dá um branco ou quando não sabe mais como escrever. A minha inspiração hoje, eu continuo escrevendo para crianças, para jovens e para adultos. Agora eu estou muito preocupado em escrever para os pais. Quando me convidam para fazer palestra para jovens, sabe, Jéssica? Seja no meio espírita ou seja nas escolas,
quando eu aceito o convite, eu sempre pergunto, eu vou falar para os jovens e para os pais, eu vou falar quando? Porque os pais estão precisando de ajuda também. Então, o universo que vem me inspirando hoje, continua me inspirando, são os jovens. E como? A dor dos jovens. O universo de sofrimento dos jovens. Do garoto que está em depressão, do garoto que se automutila, do garoto que tem conflitos na sexualidade, do garoto que é médium e a casa espírita quer que ele deixe a juventude dele do lado de fora para entrar, depois ele sai, pega a juventude no cabide. Então, ele não pode ser jovem na casa espírita, ele não pode sorrir, não pode dançar, não pode brincar. Ele tem que ser adulto, se transformar em adulto no tempo que ele permanece na casa espírita. Esse universo em que o jovem não encontra identificação dentro da casa espírita, ou seja, ele não vê, por exemplo, se trabalhar um conflito que ele vivencia nos temas doutrinários que são abordados. Então eu defendo, por exemplo, a criação de palestras com conteúdos doutrinários para jovens, que vá ao encontro do mundo do jovem. Porque se não tenho o que identificar interiormente com a minha dor, eu não vou ficar. Todo esse universo, ele é muito complexo e ao mesmo tempo é muito vasto para você escrever. Então, esses jovens que falam comigo, que me contam, que me escrevem, que me sinalizam da dor que estão sentindo, são esses que me preocupam, que fazem com que a literatura minha esteja voltada. Então eu venho trabalhando ultimamente, eu estou também escrevendo, Emmanuel fala aos jovens, esse que eu lancei, o Leon Denis fala aos jovens, estou escrevendo Emmanuel fala aos jovens. O Emmanuel fala aos jovens, eu estou escrevendo em cima do livro do Emmanuel, Vida e Sexo. Porque o livro só trata de sexo e eu preciso falar mais sobre esse assunto. Então eu estou usando Emmanuel naquilo que ele trouxe de informação bacana para a gente e contextualizando para o jovem essa mensagem. Porque me interessa não querer catequizar o jovem. Jamais eu vou querer catequizar um jovem para que ele pense como eu. Me interessa fazer aquilo que a doutrina espírita pede, convidar o jovem para pensar. E aí a gente percebe que os adultos também não andam pensando, que eles também estão precisando de ajuda. Determinados assuntos as pessoas não conseguem abordar com o filho. Então, as dificuldades estão aí. Eu creio hoje, e tenho focado muito no meu trabalho nisso, Jéssica, em construir uma ponte de entendimento entre o coração do jovem e o coração do pai, do educador, de uma maneira geral. Essa é a minha grande preocupação. O garoto que me faz uma pergunta na escola estadual, que me pergunta assim, com questões acerca da masturbação, se ele está me perguntando, é porque não tem quem oriente ele. Ele está aprendendo com o Google. E aí as pessoas, por dificuldade de lidar com essas questões, não falam. Mas isso pode deflagrar processo obsessivo, viciação, vício no sexo, na pornografia, prostituição. Então, como falar de espiritualidade, Jéssica, sem falar de sexualidade? Como falar de Deus se o jovem é reprimido e não consegue entender as próprias reações naturais do desenvolvimento psicológico dele enquanto criatura humana? É esse universo de ignorância que o... Oi. Então, deu uma travadinha. Então é esse universo que me inspira, o universo da realidade que os nossos jovens vivem. Eu procuro falar de um Messias juvenil, de um Jesus juvenil, porque Jesus tinha características de jovem e a gente precisa falar sobre elas. É verdade. Tem que pegar muito a questão da nossa realidade e trazer para a doutrina, para essas interpretações, né? Isso me fez lembrar lá na minha mocidade que a gente sempre, eles sempre perguntam do que a gente quer falar, o que a gente quer saber da visão da doutrina espírita, e a gente sempre coloca
os nossos posicionamentos sobre mediunidade, a gente quer saber sobre sexualidade, a gente quer saber sobre drogas, a gente quer Sim, saber todas essas visões, porque, querendo ou não, esses são assuntos ainda muito tabus, não só na nossa sociedade, dentro do ambiente espírita também, são muito delicados, e além de ter que falar sobre isso, eles precisam ter pessoas preparadas para falar sobre isso com a gente. A gente também tem que estar aberto a ouvir e a entender essas coisas. E um ponto que você tocou foi sobre isso que tem uma carência realmente muito grande no movimento espírita sobre a literatura jovem, né? Sobre os livros para jovens. Eu sempre fui muito acostumada a ler, sempre fui muito acostumada pelos meus pais. Desde uns 10, 11 anos eu já lia livros grandes, sem gravura, histórias de ficção que eram coisas juvenis, infantis juvenis. Sempre fui muito apaixonada assim por leitura mesmo. E o meu pai mesmo ele sempre me dava alguns livros espíritas para eu poder avaliar se seriam livros bons para poder os jovens lerem, se me prendia. E eram muitos poucos, eu acho que dos livros, tirando os seus, que eu já li alguns, uns livros que ele me apresentava, eu acho que dois, três por aí, de todos que eu já li, foram os que realmente me chamavam a atenção, os que realmente me prendiam, porque já é difícil fazer o jovem ler normalmente. Imagine sobre algo tão complexo sim, sim, que é como é a doutrina espírita. Já é muito difícil para um adulto entender. Imagine um jovem que é essa fase de tanta turbulência, né? Que você uma hora sabe sim, quem você é, outra hora você não sabe, uma hora você quer uma coisa, outra sim, hora você quer outra. perfeito. Então, ele sempre dizia para eu avaliar e eu lia, eu falava, não, não tá. Eu li todo, mas não me prende... se não fosse para eu ler, eu não leria. Sim, E quando o primeiro livro que eu li seu foi Jovens Demais para Morrer. Eu lembro que eu estava na livraria com meu pai e ele sempre vai comigo e ele pergunta para eu procurar alguma coisa que eu acho interessante, tudo mais. A gente estava lá na parte dos livros espíritas, né? E aí eu vi a capa me chamou muita atenção, o nome me chamou muita atenção e eu pensei, nossa, esse livro parece interessante. Eu li o resumo que tem, né, sim. atrás do Na quarta livro, capa. Na quarta isso. capa. E eu achei interessante, eu falei, pai, eu quero esse livro. Aí eu li e eu achei incrível, assim, porque eu não tinha achado um livro, assim, que realmente me prendesse, que falasse realmente sobre as coisas dos jovens de uma forma espírita, sabe? Com uma Sim, narrativa totalmente dentro da doutrina espírita. Eu li outros também, eu li Game Over, sim, e eu tenho também o Leon Denis Fala aos Jovens. Eu só não li ainda, que eu emprestei antes de ler. sim, Mas esse, Jovens Demais para Morrer, eu achei ele incrível. Até quando foi no MS, que foi a primeira vez que eu te conheci pessoalmente, eu sim, até falei, pedi um autógrafo, que eu achei ele incrível. Falava sobre tantas questões sociais que os sim, jovens passam, como coisas sobre o espiritismo, como reencarnação, como sua própria identificação com a religião, assim. Então, eu ia te perguntar assim, como que foi essa conexão com os jovens? Como você faz para ter essa conexão? Quando que você percebeu que você precisava ter essa conexão? Como que se deu esse processo? Porque eu acredito que para os adultos seja difícil entender, seja difícil se adaptar à nossa linguagem que muda toda hora. E a gente é mesmo, às vezes, muito imprevisível, sabe? sim. Reconheço isso. E eu queria que você falasse assim, como que é essa conexão, como que você conseguiu meio que se adaptar a essa linguagem dos jovens e
e fazer com que, nos livros, com que eles se sintam interessados na história. Bem, em primeiro lugar, a gente vai pegar, eu vou pegar um lencinho aqui, eu preciso secar o meu celular, porque o teu pai está babando e está escorrendo a baba dele aqui no meu celular. Toda hora, ele para aqui, aí ele baba, eu vou secar aqui o celular, viu, Newton? Um abraço. Sempre. Mas brincadeiras à parte, é, eu comecei no contato que eu tive uma experiência na Federação Espírita do Rio Grande do Sul, onde eu comecei a ser convidado a falar para jovens. E aí eu percebi que o jeito que eu falava, eles conseguiam acessar as coisas que eu queria passar. Eu me sentia muito confortável no contato com os jovens. Então eu vejo palestrantes jovens no meio espírita que não conseguem ser jovens falando com os jovens. E eu, que acabei de entrar, fiz 60 anos em outubro, continuo ainda tendo uma linguagem acessível. Eu não sei te explicar, não tenho uma fórmula, eu não me preparei, eu não ensaiei, é algo absolutamente natural. Agora, eu entendo, sabe, Jéssica, sendo espírita, se eu sou espírita e acredito na reencarnação, eu tenho que priorizar a criança e o jovem. Eu tenho que priorizar a criança e o jovem. Eu vou precisar de uma família amanhã para reencarnar, né? Eu tenho que voltar para um mundo um pouquinho melhor, com pais mais bem preparados, enfim. Essa logística, essa lógica da reencarnação, ela permeia as nossas vidas constantemente. E a gente tem que ter essa clareza. E eu entendo o Espiritismo como uma proposta educativa, não apenas para os adultos, para a nossa educação, para lidar. Eu não educo, quando eu tenho um filho, eu não educo um corpo, eu educo um espírito imortal. Isso faz uma diferença. Quando eu olho para o meu filho e tenho esse olhar transcendente de que ele já viveu outras vezes, é possível que ele seja até mais maduro do que eu. E a doutrina espírita me ensinou, e isso só me fez crescer, que a educação, ela não é imposta de cima para baixo. Ela é uma via de duas mãos. Você fala, conversa, e você para ouvir, para saber quem é que está ali na tua casa, quem é teu filho, quem é tua filha. Muitos pais não sabem, porque eles só sabem falar. E quando a gente só fala, a gente não para escutar o que o outro tem a dizer. Todo esse universo foi chegando para mim por mercê dos espíritos amigos que me orientam e me inspiram. E o meu olhar cada vez mais clínico, voltando para a grande necessidade de se produzir literatura para os jovens. Produzir literatura, ir ao encontro da dor dos espíritos que estão transitando nessa faixa. Não há tempo para a gente conversar e aprofundar a nossa conversa, mas existem alguns fatores predisponentes a partir da puberdade para perturbação, para ideação suicida, questões da eclosão dos hormônios, questão da individualização, quando você se individualiza como adolescente, começa a emitir juízo de valor sobre seus pais, porque você está observando o comportamento deles, e também as reminiscências de vidas passadas que vão aflorando no teu psiquismo sutilmente, sem que você perceba. Então você é um jovem hoje que precisou passar por uma educação na infância. Se você não teve educação na infância relevante, que te dê valores seguros, que aponte caminhos seguros, nesse período, que é um período relativamente tumultuado, da adolescência, mais a mediunidade, que muita gente não valoriza, não é? Que não presta atenção, muitos espíritas não prestam atenção. Está lá a pergunta 459. Os espíritos influenciam a nossa vida? Muito mais do que imaginais de ordinários são eles que vos dirigem. Mas não a partir dos 21 anos, sempre. Então, o adolescente, nessa efervescência hormonal, não é? De se reassumir como espírito imortal com a sua bagagem, se ele não recebe vetores educativos valorosos desde a infância, quando a vida começar a apresentar convites para ele, ele vai atender às tendências naturais que ele trouxe, porque ele não recebeu uma orientação segura para dar um direcionamento para o seu caminho. Todo esse universo de situações, que evidentemente eu só estou passando por algumas delas, elas me preocupam. E quando eu vejo um garoto que quer se matar porque sofre o processo da disforia, de olhar para o espelho e não enxergar
não se enxergar no corpo que ele tem, então ele se mata. Todo esse processo em que um jovem é rejeitado pelo pai e pela mãe, porque tem uma condição diferentemente daquilo que os pais acreditavam que ele tinha. Isso é muito duro e muito cruel. E o Espiritismo, como consolador, tem que ter um papel a cumprir para o jovem. Nós precisamos ter atendimento fraterno para o jovem, que não é um atendimento igual ao do adulto. Não pode ser. Porque o jovem não pode ser catequizado. Eu preciso de gente competente para ouvir as angústias do garoto e da garota, para que eles se esvaziem. E a partir daí, no momento certo, a gente passa uma orientação, faz a indicação de um caminho bacana para eles. Mas a gente percebe que a evasão, a pouca frequência de jovens, ela é consoante justamente à falta de abertura que a gente proporciona para eles. Junto a isso vem a literatura, né, que a gente tem que trabalhar e que tem muito pouca gente fazendo, infelizmente, ainda. Eu quero escrever mais romances para os jovens, como Os Jovens Demais para Morrer. Tem o Jovem Por favor. Gladiador, o Jovem Gladiador e a Última Carta de Paulo, não sei se você leu, é um romance que eu gosto demais, em que os personagens são jovens. Mas é isso. Desculpa me alongar na resposta. Não, fique à vontade. Quanto mais, melhor. Tinha falado de todo esse tratamento com o jovem, né? Eu percebo assim que hoje em dia, muitas vezes, muito ainda o jovem é muito subestimado, né? Como se nós não soubéssemos ainda sobre a vida, pois a gente ainda não viveu tudo. É claro que a gente não entende muitas coisas que não vivemos ainda, mas eu acredito que nós jovens temos um potencial muito grande e, como você disse, às vezes acaba afastando os jovens quando é uma coisa que quer ser imposta, que quer ser dogmática, sabe? Isso, perfeito. Quando a gente prefere coisas que sejam o que a gente consiga raciocinar, que consiga ter lógica na nossa cabeça. Porque não adianta você falar é assim e acabou, entendeu? Você tem que Sim, explicar, a gente tem que entender, a gente tem que raciocinar, até porque senão nossa fé vai ser uma fé cega, uma fé que não tem base em uma lógica, em um raciocínio, em alguma filosofia, sabe? Você tinha falado aí dos pais com os jovens, não só os pais, mas tipo outros elementos da família. E eu me considero realmente muito privilegiada por ter nascido já dentro da doutrina espírita, com pais espíritas, com pais médiums também, e que sempre foi muito aberto, assim, eu acho que eu tenho todo um apoio para qualquer coisa que acontecesse nesse sentido, sabe? E eu percebo como tem muitas pessoas que não têm. Às vezes, nas mocidades que eu passo, ou nos eventos, eu não sei se travou. Pronto. pronto. Passou. Nas mocidades que eu passo, nos eventos, eu vejo que tem muitos jovens que os pais não sabem que são espíritas, que são médiuns e não sabem, descobrem no evento. Eu já vi muito isso acontecer. E é difícil porque tem que ter todo um amparo, sabe? Jovens que têm determinada sexualidade ou algo assim e os pais não sabem, ou que tem algum. O que seja e a família não sabe, não tem apoio, sabe? E como você falou muito dessa relação, eu queria saber qual seria o teu conselho, já que você quer também estar falando sobre falar com os pais, o quanto é importante falar com os pais, além de falar com os jovens. Qual seria o teu conselho para os pais nesse sentido, para se conectar mais com os jovens, a família também, toda a família, seja qual for, os adultos se conectarem com os jovens? Qual seria o teu conselho? O que você teria para falar para os pais que estão assistindo?
Bem, Jéssica, isso já virou um mantra na minha boca, porque eu sempre falo isso, que eu entendo ser super importante. Os pais têm que parar de falar com os filhos. Esse é o meu conselho. Para de falar com o filho. Começa a conversar. Se eu só falo, eu não tenho oportunidade de ouvir e saber quem ele é. Na conversa, eu tenho possibilidade de parar para ouvir, descobrir quem é esse ser que está comigo, dentro da minha casa. Ele fala comigo pelo silêncio que ele faz. Os nossos filhos falam de diversas maneiras. E nós precisamos entender que precisamos ir ao mundo deles e não querer trazer os nossos jovens para o nosso mundo e para o nosso entendimento de vida. Então a gente precisa desconstruir algumas práticas educativas que são viciosas e que criam barreiras invisíveis e que nos impedem de nos aproximar do coração dos nossos filhos. Então a primeira sugestão seria parar de falar e começar a conversar. Agora, é possível que na conversa você ouça coisas que você não queira ouvir. Mas você não pode esquecer também que você, papai, mamãe, também está num processo de educação. Porque você vem também de um processo educativo deformado. Os adultos normalmente trazem uma criança ferida dentro de si. Então, por exemplo, as limitações que o seu pai apresenta, por mais que ele tenha boa vontade e amor, são limitações de uma herança educativa, de coisas e situações com as quais ele não conseguiu lidar. E, às vezes, nós manifestamos na nossa prática educativa esses vícios, repetimos os nossos pais em algumas coisas. Então, a reencarnação, é isso que eu acho assim sensacional. Ela é uma lente, Jéssica, em que eu posso olhar para você e dizer assim: a minha filha não é um corpo, ela é um espírito imortal. E essa mesma lente, Jéssica, você, como filha, tem que virar para o seu pai e dizer assim: o meu pai também é um espírito imortal. Nós ficamos muito cristalizados nos papéis instituídos socialmente dentro da família. A maioria das casas, onde o pai é o provedor, está num pedestal, sabe tudo, não é? Tem que dar tudo. E o filho está no outro lado, né, da situação, como aquele que exige que o pai dê tudo, porque ele está acostumado assim. Então a gente tem que humanizar a relação. Se aproximar do filho para dizer que hoje eu não estou bem, não é fraquejar. Abandonar o autoritarismo do grito, do adjetivo, do xingamento, da comparação, é se tornar pai de verdade. Usar a autoridade do exemplo, mas não o autoritarismo com esses instrumentos equivocados, né? Do xingamento, do adjetivo. Então a gente precisa desconstruir algumas coisas e, em nos aproximando dos nossos filhos, entender que os nossos filhos têm limitações. Assim como nós temos limitações. Parar de projetar nos nossos filhos as nossas frustrações. Eles não são massinha de modelar, que vão ser do jeito que eu quero e que eu vou imprimir ali o meu psiquismo para que eles se comportem exatamente como eu sou. São universos diferentes. Estão comigo porque, repetindo, a educação é uma via de duas mãos pela reencarnação. Eu ensino e paro para ouvir. Eu falo, paro para escutar. Eu oriento e sou orientado pela resposta que o meu filho me dá nas ações correspondentes à proposta educativa que eu tenho para ele. Daí, eu pergunto aos pais sempre: vocês conhecem seus filhos? Os seus filhos são realmente quem eles são, em essência, espontaneamente, ou eles se comportam de acordo com as normas domésticas instituídas dentro de casa? Seu filho lhe ama ou ele lhe teme? Então, a gente precisa fazer ressignificar, tendo aí para nós que estamos espíritas nessa encarnação, esse é um grande diferencial. Saber que nós estamos lidando com espíritos imortais. Isso muda tudo na educação, Jéssica. Muda tudo, muda tudo. Todos os paradigmas, quebra tudo, muda tudo. Porque lá na pergunta 402, se eu não me engano, do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se os pais dão uma porção da alma para os filhos, né, quando os filhos são gerados. E os espíritos amigos respondem que não. Apenas a carga genética, não é? A alma, o espírito vem de Deus.
Tanto é que existem adolescentes muito mais maduros do que pais que são adolescentes inconsequentes. Esse olhar faz a diferença, salva vidas, aproxima a paz dos filhos. Mas, basicamente, é importante que a gente pare de falar, comece a conversar, respeite as limitações dos nossos filhos, não é? Entenda que o processo da educativa ele tem que ser disciplinador, tem que orientar, o pai tem que usar autoridade, mas o pai não tem que se preocupar em ser amigo do filho, porque o filho não precisa de amigo. Amigo ele tem na escola. O filho precisa de P, de pai com P maiúsculo, que seja a referência dele, não do autoritarismo, mas de uma autoridade bacana. É uma questão de equilíbrio, né? Como você falou, é uma via de mão dupla. Tanto a gente entender os nossos pais, os nossos familiares mais adultos, as limitações que eles realmente têm, porque nós também temos as nossas, como eles tentarem nos entender, eles têm esse papel realmente de disciplinar, de nos alertar para as coisas da vida, falar quando Sim, estamos nos desviando, porque eu acredito que o jovem é muito influenciável, principalmente porque é uma época de muita descoberta, sabe? sim. Em que procuramos muitas coisas, procuramos nos achar, o nosso grupo social, os nossos amigos, gente que nos entenda. Então, o papel dos pais é muito essencial, por isso que precisa muito ter essa abertura. E como você falou, não é ser amiguinho, não é ser coleguinha, assim, Sim. é ser figura de autoridade, mas que não impõe as coisas, não é, como você falou, não é um autoritarismo, né? E eu queria também saber se você tem algum conselho para falar para os evangelizadores, para as casas espíritas que recebem jovens, como seria o papel deles nesse momento de juventude, que é um momento de tanta descoberta, de tanta transformação. Se você tem algum conselho para dar para o próprio movimento espírita, mas principalmente para quem cuida diretamente dos jovens, nas mocidades e nos centros espíritas. Jéssica, eu venho repetindo, né? Percebo que em alguns lugares isso acontece, é natural, mas nós precisamos entender que tanto a criança e quanto o jovem, dentro da evangelização, eles fogem daquele modelo professoral que eles vivenciam nas escolas. Você vivencia isso na escola, passa a semana inteira na escola, agora não por causa da pandemia, mas daqui a pouco volta à normalidade. E aí você vai para a casa espírita e se depara com o mesmo modelo. Alguém que tem um conteúdo e que quer te passar o conteúdo. E se tratando de espíritos imortais, a gente não tem que passar conteúdo, a gente tem que passar vivência. Então, no nosso entendimento, a prática evangelizadora ou a prática educativa que mais funciona é de promover vivências. Eu vou falar sobre Deus, eu posso ter um estudo na natureza, na praia, no campo, na praça, enfim. São as vivências que vão marcar o coração. A educação, quando você toca o coração do educando, você passa com qualquer processo educativo. Mas é preciso que tenha essa sensação, essa possibilidade de empatia. Eu vou te dar um exemplo. Uma mãe me procurou para me dizer, assim, muito preocupada e angustiada. Aquele youtuber, aquela coisa horrorosa vai vir na minha cidade. E o meu filho adora aquele youtuber. Ele está ocupando muito espaço na vida. Meu filho só quer assistir ele. O que eu faço? Eu perguntei para ela, qual é o espaço que a família está ocupando na vida do seu filho? Quais são os programas que a senhora faz com seu filho, que seu marido faz com seu filho? Porque a família tem que ocupar um espaço. Quando a família não ocupa um espaço, evidentemente que toda sorte de situações vão acabar envolvendo a vida do garoto e da garota. Ela me disse, ele está vindo na nossa cidade. Eu já proibi meu filho de assistir ele. Ele não vai de jeito nenhum. Aí eu disse para ela, a senhora está perdendo uma grande oportunidade de estabelecer uma aliança, uma amizade ou uma ação sua de autoridade afetuosa com seu filho. A senhora devia ir. A senhora está reclamando, demonizando o youtuber,
demonizando as coisas que seu filho gosta, mas a senhora não está tendo o olhar do seu filho aliado ao seu para esclarecer, para fazer uma intervenção mais assertiva na educação dele. Isso é uma vivência evangelizadora. O jovem chega, você não tem que demonizar o jovem. Você tem que promover situações que atendam o universo do jovem. Então, às vezes, a gente, claro que nós temos que ter, evidentemente, um currículo, um direcionamento para a sequência dos assuntos a serem tratados. Isso é uma ação pedagógica correta. Mas a gente precisa ter o cuidado de sentar. Qual vai ser o nosso próximo encontro com os adolescentes? Vamos falar sobre Deus. Então eu preciso aproximar o mundo dele do tema que eu vou tratar. Senão não tem sentido. Isso é promover vivências. Estas questões, elas não são complicadas. É preciso que a gente se predisponha. Eu sei que é difícil, sabe, Jéssica? O garoto, a criança, passa a semana inteira em casa e na escola. Ninguém diz não para ele. Quando ele chega na evangelização, o evangelizador vai dizer não. É muito desafiador isso. É algo bem complexo. Mas em 1 hora e meia, juntos, se nós conseguirmos preparar conteúdos que unam aquilo que eu sinto como dor na minha vida de garoto, ou das dúvidas que eu tenho, para aquilo que a doutrina espírita que nos oferece, né, como fonte inesgotável de conhecimento, aproximando o universo da criança e do jovem com a doutrina espírita, que é o que eu venho tentando fazer. Né? Eu estou tentando, quando eu escrevo o Nosso Lar, eu estou tentando fazer isso. Eu estou já há mais de um mês escrevendo Memórias de um Suicida para Jovem. Mas está sendo assim, está me absorvendo sobremaneira, porque eu estou escrevendo em poesia. Então, é claro que envolve dimensão espiritual, é claro que o meu sono perde a qualidade, é claro que envolve uma série de questões. É um desafio hercúleo, mas uma obra como Memórias de um Suicida, se você trabalhar lá adequadamente, quanto você não vai contribuir para a vida do garoto e da garota? Além de certa forma, resgatar um livro, não que ele precise do meu trabalho para ser resgatado, não é isso. Mas é um livro que é um tanto quanto inacessível, uma linguagem que não é usual hoje em dia, que o garoto não vai se interessar. Agora você pega o livro, escreve ele. O Nosso Lar em Poesia foram 132 quadrinhos. Esse eu estou chegando na metade e já tem mais de 300 quadrinhos. E você pega e você coloca uma ilustração em mangá, por exemplo, o Nosso Lar em Poesia, a ilustração é em mangá. André Luiz em mangá, então fica um projeto atraente, não é? Sem ser maçante, e que se aproxima do universo de interesse dos jovens. Então, é importante que nós promovamos vivências tocando o coração. Isso a arte faz muito bem, existem recursos maravilhosos, literatura, poesia, música, enfim, e vai por aí. Com certeza. Você falou agora de a Memória de um Suicida. Eu nunca li o livro, mas eu já assisti a peça de teatro. Eu acho que também é muito viável essas outras formas de, de arte para poder se conectar com o jovem que cada jovem se conecta com alguma coisa. Na mocidade a gente tem gente que dança, gente que faz teatro, gente Sim, que é da música. Eu sou muito ligada à música. Então, essas são formas que eu acredito que são muito, muito boas, muito importantes para chamar a atenção do jovem, para se conectar com o jovem, para que ele possa entender também melhor as coisas que a gente fala da doutrina espírita e tudo mais. Uma pergunta que tinha sido, que a Larissa tinha feito, eu estava esperando um momento para fazer, ela perguntou se você recebeu alguma repressão, digamos assim, no começo, no meio do movimento, por tratar desses assuntos que são realmente ainda muito tabus e que carece no âmbito espírita, que são esses assuntos para jovens, esses assuntos mais polêmicos, mais abertos para a juventude, se você recebeu críticas ou algo do tipo.
Jéssica, Só sim. lembrando que a gente ainda tem um tempinho aqui. Quem quiser fazer alguma pergunta, ainda dá tempo. Eu só queria dizer, assim, deixar claro que a polêmica ela é proporcional à ignorância. Então, se nós nos esclarecermos sobre os assuntos, a polêmica vai diminuir com certeza. Olha, a minha história, ela é uma história, eu sou o pai de uma mulher trans. E eu não tenho vergonha da minha filha, porque a minha filha só me dá orgulho. O fato quando meu filho me disse que era filha, eu disse para ele, mas eu te amo, isso vai mudar o quê? A minha dor era só em relação a que o mundo podia fazer com a minha filha. Porque o caráter não depende da condição sexual das pessoas, nem da cor da pele, nem do piercing, nem da tatuagem. Então eu sabia que aquela pessoa que sempre teve caráter, sempre foi inteligente, sempre foi responsável, sempre teve uma vida muito bonita, iria continuar a ter uma vida bonita. E aí eu não poderia esconder a minha história. Como é que eu vou esconder a minha história? Primeiro, porque eu não tenho vergonha. Segundo, porque a minha história está ajudando muita gente. Então eu tenho que me posicionar. E quando eu me posiciono, se eu me incomodo, eu não estou incomodando cristãos. Eu estou incomodando pessoas que não sabem o que é cristianismo, que não conheceram o Cristo, porque o Cristo aceita as pessoas como elas são. Ele não julga. E aí, isso mexeu muito. Eu percebi quando eu assumi a minha paternidade, como, como todo pai deve fazer. Um pai não deve nunca rejeitar o seu filho, tenha ele a condição que tiver. Isso é algo que eu não consigo conceber que um pai faça isso, ou uma mãe. Às vezes eu tenho a impressão que os pais amam a genitália e não a essência, porque discriminam. Não é? E aí eu já fui procurado por pastor da igreja protestante, que me agradeceu, ouviu a minha palestra quando eu narrei todo esse aprendizado, porque ele tinha discriminado o filho, que era gay, e veio falar comigo dizendo que ia procurar o filho, porque percebeu que ele estava agindo de maneira equivocada. E os garotos e garotas, pelo Brasil afora, me procuram, né? Não apenas da comunidade LGBTI, mas os garotos de uma maneira geral, porque quando eu aliei, porque eu já tinha esse discurso, sabe, Jéssica? Só que eles resolveram mandar a prova prática para dentro de casa. Aí veio a prova prática. Aí o que aconteceu? Aí eu aliei o discurso com a ação. Isso trouxe um lastro para a minha fala muito forte, muito intenso. De maneira que os jovens me veem não como uma criatura infalível, mas me veem em alguém em que eles podem confiar. E é claro que, a princípio, as pessoas não têm coragem de me falar nada. Eu não sofri perseguição, eu só sofri discriminação uma vez, mas eu até compreendo a pessoa, porque eu não sabia, fui fazer uma palestra até aqui na minha cidade, no Guarujá, no litoral de São Paulo, e era uma palestra sobre educação, e cabia eu dar o exemplo da minha filha, eu dei o exemplo, e depois que a palestra terminou, eu não sabia que a dirigente do centro tinha tido a mesma experiência, só que ela não acolheu, ela rejeitou a filha. E aí eu comecei a ser visto como uma pessoa não grata nesse centro espírita. 6 meses depois me convidaram para dar uma capacitação para evangelizadores, e os evangelizadores desta instituição foram ameaçados, se comparecessem na minha capacitação, que eles seriam tirados da tarefa. Então a gente percebe muito claramente que nós não podemos desonrar. Deus me deu essa missão, dessa paternidade. E eu sou pai, e vou ficar até o fim da minha vida ao lado da minha filha. Qualquer pessoa, Chico Xavier, Divaldo, se me dissesse assim, Adeilson, você tem que rejeitar sua filha, eu rejeitava eles. Eu jamais vou rejeitar minha filha e jamais vou deixar de acolher qualquer garoto ou qualquer garota que precise do meu apoio, tendo sido rejeitado pelos pais, porque Jesus não rejeitaria e não rejeita a ninguém. Muito bom, muito interessante, uma lição para muitas pessoas. É essa questão, né, de
levar o espiritismo para nossa vida, para nossa prática, não deixar ele lá só no centro espírita, só ser espírita só aos sábados, só quando a gente vai para alguma palestra, é ser no dia a dia mesmo, exercitar tudo isso que a gente sabe sobre Deus, sabe sobre Jesus. E tinha uma pergunta aqui, já que você tinha falado de mediunidade, dos Sim. jovens, tudo. Alguém tinha perguntado, se você puder responder, como que seria para diferenciar se para saber se um filho é, na verdade, esquizofrênico ou se realmente é um caso de mediunidade. A gente precisa, primeiro, tudo tem que ser olhado com muito cuidado, com muita responsabilidade. Então, não é porque o jovem revela, evidencia a presença da mediunidade, se ele está ouvindo vozes e coisas assim, a gente deve procurar também ajuda profissional. A gente tem que ver o histórico dele, se ele tem quadro depressivo, qual é o histórico dele. Existem conflitos no lar? Como é que estão os pais? Se separaram? Existe vício? Isso tudo tem que ser averiguado com muito critério e com muito carinho. Ao mesmo tempo que indicar, né, em caso de um jovem muito instável emocionalmente, indicar também ajuda profissional. Os psicólogos, psicanalistas estão aí para nos ajudar. Paralelamente a essa ação, o evangelizador ou a pessoa responsável pelo centro vai orientando e observando. Não dá, sabe, a não ser que seja uma evidência muito grande do garoto ser envolvido por um espírito e psicografar uma carta ali, algo, uma mensagem, enfim, algo muito patente. Se não for algo muito patente, é preciso que se tenha critério que se acompanhe ao longo do tempo para detectar se é mediunidade ou não, ao mesmo tempo que se busca também ajuda profissional. Certo. Nesse finalzinho aqui do nosso encontro, infelizmente, que tem um tempo limitado, eu queria que pudesse listar, assim, falar os teus livros que estão para sair ou então que já saíram, que são para a juventude. O tempo é rápido, só faltam 2 minutos, pelo que eu estou olhando ali no relógio. Tudo É, bem, pode falar alguns livros e já dar o teu encerramento, se quiser. sim, eu estou trabalhando nesse Emmanuel Fala aos Jovens, né? Eu estou trabalhando num livro que certamente vão querer falar alguma coisa a meu respeito, que se chama Eu Gosto de Meninos e Meninas. É uma realidade dentro do universo dos garotos e garotas que a gente precisa trabalhar com responsabilidade. Então, estou trabalhando nesse livro também. O Memórias de um Suicida para Jovem, que ainda leva um tempo, devido à complexidade da obra. Esses são os livros principais. Tem outros, mas vai demandar muito tempo para falar. Muito obrigado, Jéssica, estar aqui contigo. Muito obrigado, um beijo no Newton. Gosto muito do seu pai, repito. Beijo na mamãe. A gente volta a se encontrar em breve. Alane e a toda a galera aí de Fortaleza. Um meu beijo grande. A gente que agradece, muito obrigada, foi muito enriquecedor esse encontro. Acho que você sabe que eu te admiro bastante. Eu admiro você, o meu pai, a minha mãe. Eu acho que vocês todos têm uma visão que bate muito com nós jovens, né? Então, muito obrigada por essa Obrigado. live. Boa noite para você, para todo mundo. Espero que quando tudo se normalizar, tudo voltar ao normal, que se Deus quiser, a gente possa encontrar de novo e Assim seja. ter muitos outros encontros. Muito obrigada. Obrigado. Boa noite. Boa noite.